Estamos de volta com o link. O presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos na semana passada, se comprometendo em acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Mas o presidente também acaba de publicar uma instrução normativa que meio que não está bem casada com essa vontade que ele anuncia para o presidente norte-americano. Para comentar um pouco sobre essa instrução normativa, e também que fala sobre a questão do desmatamento aqui no nosso Brasil, a gente recebe o doutor em ciência florestal, Luiz Fernando Schettino, nosso convidado. Luiz Fernando, boa noite, bem-vindo aqui ao link. Boa noite, Fabiano, boa noite a todos. Luiz Fernando, vamos explicar um pouco o que é essa instrução normativa? Ela acaba de ser publicada pelo governo federal e ela substitui a instrução normativa anterior. O que muda na prática? Olha, infelizmente, na prática não muda quase nada, ou pioram as coisas, né? As normas, elas têm que vir numa sequência, né? Tem um preceito constitucional, tem uma lei, um decreto, e aí vem as instruções normativas de forma a tornar factível o funcionamento das normas. Sim. Então, sempre há evolução, sempre há uma necessidade de modernização. Agora, na forma como as duas instruções normativas foram editadas, elas trazem ao meio ambiente brechas que não vão contribuir para a defesa do meio ambiente. Sim. E a Constituição é clara, ela incumbe ao poder público a defesa do meio ambiente e não de criar artifícios para que não ocorra a defesa do meio ambiente. Essas instruções normativas, elas regem aí a fiscalização do IBAMA e do ICMBio, como o senhor falou, não é isso? Correto. Ou seja, como o senhor está falando, é como se elas não, na prática, elas não tivessem eficácia, não tivessem uma segurança jurídica para poder, talvez, criminalizar quem está aí desmatando as florestas na nossa Amazônia, por exemplo, legal? Eu vejo, Fabiano, é que nós estamos vivendo um momento, eu uso uma expressão, que nós temos que parar de brincar com a história. Nenhum governo ele pode se dar ao luxo de entender-se dono da história. Então, se é necessário fazer uma mudança, tem que debater com a sociedade, discutir com todos os segmentos, o produtivo, o ambientalista, de modo a ajustar e que fique mais entendível, mais fácil de aplicar. Agora, na forma como nós estamos trabalhando essas normas, sem querer entrar no mérito, né, estamos passando a boiada, para quê? Sabe quem vai pagar o preço disso? Além de nós, os nossos filhos, nossos netos. Essa preocupação com o produtivismo imediato, de desmatar para assentar na terra, isso vai trazer consequências graves na questão das chuvas, na produtividade agrícola, no desequilíbrio ecológico, no uso de agrotóxico e emissões. A grande quantidade de emissões no Brasil, esse mês de março, foi o pior mês em desmatamento e queimada na Amazônia. Que as coisas já estavam ruins, imagina, estão sendo pior. Aí você vem com uma norma que sinaliza assim, olha, se você pedir desculpas, está desculpado. Ninguém deve pensar em criminalizar ninguém, mas a lei tem que ser mostrada para o cidadão que ele tem que ter uma conduta adequada. Se você diz para ele que a conduta dele inadequada vai ter desculpa, não tem fundamento. Ou seja, não tem, é como se a lei fosse a mesma coisa que nada nesse sentido, né? Ou seja, a instrução normativa e nada, nesse caso, é a mesma coisa. Exatamente. Eu acredito que, apesar do momento difícil que nós estamos vivendo, vai ter alguma reação da sociedade, não ser contra a normatização, mas da forma adequada, porque eu queria inclusive aproveitar, nós estamos no meio de uma pandemia. Se continuarmos a desmatar a Amazônia, além da questão climática, as outras questões, nós estamos preparando um caminho para nós termos o vírus brasileiro causando problema, o vírus selvagem da Amazônia. Hoje há uma série de micro-organismos que, à medida que nós avançamos esse desmatamento inconsequente, nós estamos vulnerabilizando a sociedade planetária. Então é preciso entender, igual tem um discurso assim, mas o país tal desmatou. Se eles desmataram, cometeram um erro. Nós temos que fazer eles recuperar e eles nos apoiarem para que a gente possa preservar nossas florestas. Como há um pagamento por serviços ambientais, no Espírito Santo, por exemplo, tem isso, quem tem floresta recebe, nós temos que fazer o mundo
colaborar com o Brasil, enviar recursos para o Brasil. Agora, para a gente receber alguma coisa, a gente tem que estar disposto a receber, disposto a assumir compromisso também. E espero que a carta do presidente, mesmo que tenha sido até politicamente, mas seja o início de um caminho para se mudar a direção. E eu queria concluir isso falando o seguinte: produzir e preservar é possível. E eu vou dar um exemplo claro. O Espírito Santo já teve muito menos floresta do que tem hoje, desenvolveu-se muito mais e continua podendo desenvolver e recuperar a área de floresta. Então, desmatar não é sinônimo de progresso. Schettino, o senhor falou sobre uma fala, usou até um termo que o ministro do Meio Ambiente, né, Ricardo Salles, usou em uma reunião com o presidente da República. Vamos passar a boiada nesse momento que o mundo discute a pandemia, né? Ele falava exatamente sobre algumas dessas questões ambientais, e a gente está citando uma delas agora, que é essa instrução normativa. O senhor acha que o ministro de fato está cumprindo o que ele prometeu lá naquela reunião ainda? Olha, eu trabalho na área ambiental já há quase 4 décadas. Eu nunca vi se mudar tanto. Eu fiz parte do CONAMA. O CONAMA, a gente tinha um orgulho ir lá, debater uma resolução, fazer parte de uma Câmara Técnica. Aí do nada você mudou a estrutura do CONAMA toda. Aí do nada muda a instrução normativa. Eu repito, nenhum governo tem o direito de mudar o futuro a seu modo. Então as mudanças podem ser feitas, mas tem que ter uma responsabilidade com o futuro. Então, na minha opinião, aquelas palavras significam isso tudo que está ocorrendo. Isso é menos, menos, menos. Eu acho que não vamos ser hipócritas de dizer que assim, não havia e não há excesso. Em todas as áreas há. Os excessos têm que ser combatidos, mas não pode ser combatido excesso com excesso, né? É aquela questão, se alguém te bate, a Bíblia diz, deu a outra face. Se alguém cometeu um excesso, vamos fazer direito para a pessoa ver que aquele lado não é o melhor. Só que da forma como está sendo feito hoje, nós estamos, não é destruindo a natureza, nós estamos destruindo o nosso futuro. Nós estamos arrumando problema para nós. E queria acrescentar uma questão muito importante. Quando a gente olha para frente, a economia que vai sobreviver, a chamada economia 4.0, um dos fundamentos, é a biodiversidade. O que a Amazônia pode nos oferecer? Já oferece o açaí, oferece a borracha, o turismo ecológico, infinidade, né? Artesanato, remédio, madeira que pode ser sustentável. Se a gente destruir isso por causa de criar X-boi, vamos aonde? Entendi. Agora, para a gente até concluir, Schettino, vamos falar um pouco também sobre a questão das terras indígenas, né? A gente sabe também que existe esse imbróglio com relação ao governo federal, em relação a lá, as regiões, né, as terras indígenas. Como você avalia essa relação aí dos povos indígenas também com o governo federal? Olha, como eu estava dizendo, eu vejo que nós vivemos um momento muito crítico. Está acontecendo tanta coisa onde a gente tem que priorizar as questões. Primeiro, eu, particularmente, acho que os povos indígenas são uma riqueza que tem no país. Uma riqueza genética, uma riqueza cultural, uma riqueza histórica, né? Em suma, eles eram os donos de tudo isso, né? Eles que estavam aqui. A segunda questão é que, se for feito todo um trabalho, o indígena é um símbolo do país, de respeito, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela cultura indígena. Então, como eu dizia, eu acho que nesse momento o que a gente tem que fazer em relação ao indígena é apoiá-lo, é vaciná-lo, é cuidar dessas reservas que são patrimônios do povo brasileiro, não é só dos indígenas. Eles existirem é importante para nós. Agora, diante do que eu falei no começo, na minha opinião, tem muitas coisas que tem que ser discutido e priorizada. O emprego, a moradia, né? Em primeiro lugar, a saúde, o problema de combater a pandemia. Não é momento, na minha opinião, de cada dia se arrumar uma frente de batalha, né? Vamos manter o trabalho do indígena, vamos, em relação ao indígena, vamos discutir aquilo que puder evoluir, avançar. Tudo pode ser melhorado, mas quando há boa intenção de melhorar.
Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito ao doutor em ciência florestal, Luiz Fernando Schettino, nosso convidado de hoje no Link Espírito Santo. Luiz Fernando, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado a você, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Schettino.